Para você que curte a programação da TV Porto Feliz e acompanha esse novo jeito de olhar a cidade, eu sou Luiz Gustavo Pompeu, cirurgião dentista, e apresento aqui para vocês o programa Viva Mais Saúde. Hoje eu estou com a Marcela Roma, que é nutricionista. Olá, Marcela, muito bem-vinda ao estúdio da TV Porto Feliz. Obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Luiz, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Marcela é uma jovem profissional, nutricionista, que está mostrando muita competência na nossa cidade e está mostrando muito amor à profissão. Competência é importantíssimo. Mas talvez na área da saúde, quem trabalha na área da saúde sabe que o amor à profissão, e isso dá para ver, Marcela, e você vai mostrar para todos aqui conhecimento, né? Conta pra gente, Marcela, o trabalho do nutricionista, é só fazer o pessoal perder peso? Não, Luiz. A parte da questão de perda de peso é uma consequência, mas a gente entra também com a parte da nutrição para mudanças de hábitos, para uma vida mais saudável. É muito mais do que perder peso, né? A gente fala que as pessoas às vezes pensam que é só a parte da estética em si, mas é muito mais relacionado com a parte da saúde mesmo. Ontem eu estava lendo uma reportagem sobre a prevenção de doenças crônicas, o Alzheimer, por exemplo, e o pessoal soltando, né, que as dietas que a pessoa pode fazer para evitar aquelas doenças. Então, no trabalho do nutricionista vai envolver prevenção de doenças, diabetes... Sim, com toda certeza. A parte da prevenção das doenças é uma das partes que a gente mais trabalha em cima disso, né? Você não muda só uma alimentação, como eu falei na pergunta anterior, para perder peso ou para algum objetivo na parte da estética, mas sim pensando numa qualidade de vida, para evitar algumas doenças, para melhorar alguns quadros de saúde, como, por exemplo, uma pessoa que tenha diabetes já, ela precisa ter uma mudança da alimentação para conseguir melhorar esse quadro. Que só medicação, não vai, muitas vezes os médicos dizem, né, o passo mais importante para se controlar a diabetes é a alimentação. Sim, com toda certeza. Inclusive, eu lembro de uma palestra que eu fiz há um tempo atrás e foi muito falado, médico corrige, ele arruma o problema. A gente está ali para prevenir. Então, se você tem uma alimentação, se você tem uma qualidade de vida, você não chega a ter esses problemas, entendeu? Você consegue preveni-los. Até porque, falando na diabetes especificamente, eu creio que a pessoa fala, poxa, eu não posso comer nada com açúcar, mas também farináceos são perigosos. Sim. Então, a orientação é importantíssima. Com toda certeza. A parte das farinhas em si mesmo é a parte que também dá resultado de um aumento de uma glicemia, a parte dos doces em gerais, não só relacionado com a parte do açúcar, né? Tem toda uma parte que envolve vários outros tipos de alimento. Algumas frutas a gente também pede para evitar, que tem a frutose. A frutose também ela pode... Então a pessoa imagina que por conta que eu vou comer determinada fruta e vou estar saudável. Não, ela pode estar elevando a glicemia dela, porque a frutose é o açúcar natural da fruta. Exatamente, isso mesmo. E pode ser... E pode ser prejudicial também. Não que a pessoa deve evitar todos os tipos de fruta, mas tem algumas frutas que a gente pede para consumi-las de uma maneira menor. E aí entra o nutricionista. Tá hora você pode, vocês prescrevem, né? Prescrevo. A dieta é prescrita, sim, né? Sim. E a pessoa vai seguir aquela dieta. Na verdade, na dieta a gente faz a contagem dos macronutrientes, né? Então tem a contagem dos carboidratos em si, que numa pessoa, por exemplo, com diabetes, a gente já tem que reduzir um pouquinho menor, assim, né? A quantidade tem que ser um pouco mais abaixo. Mas, e aí entra também o índice glicêmico dos alimentos. Então, na prescrição, quando você monta um plano alimentar... Você já tem, não é só caloria. Não, tem muita coisa. O pessoal fica nesse fechado, caloria, não. Sim. Vocês contam tudo mais e sempre de uma forma individual, né? Exatamente. O que vale para mim... Já não é válido para mim, por exemplo. Para outra pessoa. Que legal. E entre outras questões, hoje se fala muito sobre os sucos detox. É importante isso?
Então, na verdade, é muito discutido. O suco detox entrou como, vai emagrecer, vai ser uma coisa milagrosa. Não é. Ele realmente ajuda, ele dá uma... Mal não faz. Mal não. Mas... Beto Ponce, atrás da câmera, dono da Kairos Suco, né? Sucos aqui no shopping, propaganda grátis na TV Porto Feliz, Beto. Suco detox não é um milagre que todo mundo pode achar, mas você está ingerindo líquido, nutrientes importantes, sem tantas calorias. Fazendo uma comparação assim, pensando não pela parte, lógico, da emagrecedora, né, do suco, porque isso realmente, ele limpa o corpo, mas uma pessoa que não consome nada de legumes, de vegetais, às vezes através do suco ele consegue. Então aí é uma maneira de você fazer com que a pessoa tenha uma ingestão daqueles alimentos. Que ela não consegue cru, né? Espera milagre de tudo, né? Olha, tal coisa, tal... Não, tem a parte boa, mas tem que ter... Exatamente. As pessoas que fazem exercícios regularmente... Quando o Raul Milaré veio aqui, eu perguntei alguma coisa sobre isso. Quando a Juliana Cittadini veio aqui, eu perguntei alguma coisa sobre isso. Porque a gente vê, as pessoas já saem, querem fazer... Olha, vou fazer exercício, chega no verão agora, tal... Existe uma alimentação própria. O cara que é sedentário vai começar a correr, até para ele, ou vai começar a andar, tal. Existe uma alimentação própria. O que você pode, o que você não pode. Você conseguiria passar alguma coisinha? Consigo. Por exemplo, assim, uma pessoa que é sedentária, em primeiro lugar, ela vai ter que começar com uma rotina um pouco mais devagar, né? Ela não pode começar já querendo extrapolar, querendo fazer coisas com extravagância, que a gente fala. Na parte da alimentação, também é assim. Por exemplo, você não consegue, até para uma pessoa que pratica atividade física regularmente, passar para ela os mesmos tipos de alimentos que você vai passar para uma pessoa que está começando. A quantidade de calorias é diferente. Exatamente. O cara que pedala, por exemplo, faz 100 quilômetros num dia, o gasto calórico dele é altíssimo. Enorme, né? Exatamente. A quantidade de calorias que ele gasta é muito alta. Então, por exemplo, uma pessoa que pratica atividade física por 40 minutos não vai ter o mesmo tipo de alimentação de uma pessoa que pedala por 4 horas. A quantidade de perda é muito maior para a pessoa que pedala. Então, a gente tem que ajustar isso no cardápio, fazendo com que hidratação. Sim, com toda certeza. Então, alimentos uma que importância. O cara tá lá, vou começar a fazer exercício. É legal passar por uma nutricionista. Com toda certeza. Ou por um nutricionista para poder saber, né? Exatamente. Que interessante. Nós voltamos no próximo bloco com a Marcela Roma, conversando um pouco mais sobre o trabalho do nutricionista. TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Voltando aqui no programa Viva Mais Saúde, hoje com a nutricionista Marcela Roma. Marcela, açúcar, mel ou adoçante? Então, é muito questionado, né? Em questão de calorias, tudo. O mel seria um método até mais saudável para você colocar nos alimentos, mas a quantidade de açúcar dele é bem alta. Também, então, para quem precisa, quem tem restrição de ingestão de glicose, de açúcar, cuidado com o mel. Uso bem moderado. Na verdade, até as pessoas que não precisam ter tanto controle, a gente fala para dar uma quantidade bem pequena. Em questão do açúcar, a gente já entra na parte, por exemplo, se você usa uma quantidade muito pequena, é tolerável, mas se as pessoas que excedem, é bom também cortar. Adoçante é um material químico, então a gente fala em último caso utilizado, entendeu? As pessoas querem perder calorias, o ideal é você não colocar nada. Agora, as pessoas que não podem adoçar nada com o açúcar propriamente dito, aí a gente colocaria o adoçante. Mas é químico, né? Então, se a gente parar para pensar em questão de saudável ou não, é uma coisa questionável. Que legal. E a questão do açúcar, eu trabalho com praticamente a doença que o cirurgião dentista mais trabalha é a cárie. E a cárie dentária, ela é causada por bactérias que se alimentam do açúcar, formam ácido, destroem os dentes. Né? E a grande dificuldade para a gente, na hora que a gente vai explicar para uma mãe que, olha, pela questão dentária, você não pode ficar dando doce, pirulito. Me lembro até do filme de Willy Wonka, que o pai do Willy Wonka era o Wilbur, Dr. Wilbur Wonka. Ele chegava com os doces e falava assim: você tá vendo isso aqui? Isso aqui são cáries no palito. E jogava. Isso aí. Na verdade, aquela criança que fica o dia todo com doce, pirulito e tal, ela vai estar causando cáries e certamente está contribuindo para ter problemas de obesidade infantil ou problemas de diabetes, índice de glicemia mais alto. Exatamente. E a dificuldade é o afeto.
Né? Porque muitas Sim. vezes as mães e as avós, elas ligam ao, poxa, mas coitadinho. É uma criança. Dá para fazer diferente? Dá para fazer diferente, sim. Na parte, inclusive, você pode ter afeto, porque a gente tem uma cultura que tudo você coloca na comida. Dor você coloca na comida, amor você coloca na comida, você vai comemorar, você quer chamar a sua família e fazer uma mesa farta. Com a criança, você pode conseguir colocar esse amor perante a ela e mostrar que ela pode, por exemplo, gostar de uma fruta, você pode picar uma maçã pro seu filho, você pode formar desenhinho com abacaxi, com laranja. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas esse trabalho é em forma de amor, em forma Exatamente. de cuidado. Tem muitos Forma de casos. saúde, né? Refrigerante, né? A gente já vai falar um pouco mais sobre refrigerante. Tenho conhecidos, uma menina é uma atleta, uma menina que ela é uma atleta, ela hoje tem seus 12, 13, 15 anos, mas com 11 anos foi diagnosticada com colesterol alto e glicemia no limite. Corpo de atleta, performance de atleta, só que os índices marcadores no sangue dela alto, porque só comia tranqueira. A gente fala que a parte da obesidade infantil é uma coisa que realmente nos preocupa bastante. Hábitos alimentares a gente desenvolve na infância, que nem, por exemplo, esse negócio do açúcar. A gente coloca na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, que o gosto do açúcar é bom. Quando você, por exemplo, coloca como o amargo e o azedo ruim, os vilões da história, você acaba mascarando diversos hábitos que poderiam ser melhores na fase adulta. Como, por exemplo, o abacate. Quando a criança vai provar o abacate, você pode simplesmente dar o abacate para a criança sem colocar o açúcar. Ele não conhece. Então, ele não vai saber se o gosto do abacate é um gosto ruim. Ele vai sem a máscara, ele vai conseguir chegar naquilo. Exatamente. E também tem a questão do exemplo, né? Se os pais, os avós, ou quem está cuidando das crianças consome os alimentos mais saudáveis, certamente ela vai consumir também. A criança também vai crescer consumindo. É isso? Sim, isso é verdade, exatamente, né? Com toda certeza. A gente é espelho, né, dos nossos filhos. Então, se a gente consegue ter hábitos alimentares saudáveis, essa criança vai crescer com hábitos saudáveis e provavelmente vai evitar problemas na fase adulta. E interessante, né? Que amor maior você pode dar aos seus filhos do que a saúde, né? Com toda certeza. Isso é maior do que qualquer outra coisa. Vamos falar um pouquinho sobre refrigerante? Vamos. Eu sou tô tentando fugir desse hábito na minha vida. Hoje em dia, sabe o que eu faço, Marcelo? Eu vou contar para você. Eu pego limão, espremo limão, encho de gelo e coloco água. Água, limão, para tentar evitar, mas difícil. A gente fala até, inclusive, isso que você comentou, é até bem cotado para mim, assim, perguntado, na verdade. E para tirar o refrigerante, como é que faz? Às vezes eu até indico mesmo água com gás. Água com gás, gelo e limão. Em questão, por exemplo, de saudável, aquilo ali não tem nada de açúcar. Sódio tem? Não. Sódio, não, na verdade não. Não é nada que... Nada considerável altamente, assim. Que bom. Já deu uma ideia. Porque, por exemplo... Mas o refrigerante sem açúcar? Então. O diet. Mas é colocado mais aditivo, né, Luiz? Para falar em marca comercial, Aquarius, H2O, esses que eles falam que tem pouco, que seria saudável, é vendido como saudável. Então, na verdade, é muito questionável, na verdade, né? Porque o açúcar em si tem uma quantidade alta de açúcar. O Guaraná em si, né? O refrigerante em si. Aí, quando você consegue estar colocando o diet ou o zero, que tem muito no mercado, que as pessoas falam... Química pura. Pura, exatamente. Eles tiram o açúcar, mas colocam outras coisas para mascarar a falta do açúcar, né? Até eu vi uma reportagem sobre a Coca-Cola, a empresa Coca-Cola, talvez você já tenha visto isso, que ela oferece um prêmio de milhões de dólares para quem chegar lá com a fórmula de um adoçante que dê o gosto do açúcar. Né? É até uma coisa discutível, porque imagina você, a pessoa vai ganhar 6 milhões de dólares, mas e se ela botar isso no mercado, ela vai ganhar muito mais. Muito mais. E não vai achar. Não. Né? Não existe, na vida não existem milagres. Não, né? É até mesmo a Coca-Cola com stevia, que é o adoçante, né? Gente, tudo bem, eles colocaram um adoçante, mas para eles conseguirem tirar o amargor, porque o stevia, na verdade, é uma planta, né? Que tem um sabor doce. Mas fica um amarguinho no final. Exatamente. E na Coca, eles têm que mascarar isso, né? Então, eles já têm que colocar mais química para conseguir dar essa mascarada. Que legal. Então, assim, tentar diminuir mesmo o refrigerante, mesmo tentar fugir do diet, tentar fugir o refrigerante, na verdade, a gente sempre pede para cortar, por questão de saúde mesmo. Pergunta agora especial para as minhas filhas. Se eu não fizer essa pergunta para você em casa, eu vou ter problema. Tapioca. Qual é da tapioca? É boa? É ruim?
Então, a tapioca hoje em dia ela é muito consumida. Realmente, em questão, por exemplo, até de gordura, você consegue fazer ela numa frigideira antiaderente, ela não vai nada de óleo, manteiga. A parte dos recheios a gente consegue colocar um pouco mais saudável. Tapioca com Nutella não vai rolar. Não. Aí, exatamente, aí você já tá... Mas assim, em questão de caloria, ela tem a mesma quantidade praticamente de calorias de um pão francês. Mas assim, a gente nunca pede pra pessoa fazer em excesso. É sempre a quantidade ideal, ela não tem glúten. Então, assim, alguns ela tem benefícios. Calorias, mas ela vai ter mais fibras. Exatamente. Ela não vai ter glúten. Sim, exatamente. Né? O modo de preparo, né? É importante. Aliás, o nutricionista entra muito nisso, né? Entra. A questão do modo de preparo. Olha, você vai comer esses vegetais assim, mas não adianta botar 1 litro de manteiga lá para ficar gostoso, que... Exatamente. Isso vocês orientam na prescrição. Na prescrição também. Até o método de estar fazendo, os temperos utilizados, a gente dá uma orientação de como que se pode fazer, como pode melhorar o gosto, sem estar colocando coisas que não são propriamente boas, né, para a saúde. Que legal. Marcela, que conversa gostosa. Certamente teremos outras oportunidades para você dar as dicas que são importantes. A gente vê muitos programas, né? Você é o que você come. E é verdade. Né? Exatamente. E é verdade. A preocupação das pessoas com a alimentação cada vez maior, mas não adianta também só o Dr. Google falar. Não. Você tem que ter alguma coisa que seja personalizada, Sim. né? E a gente pede também sempre para estar procurando uma nutricionista ou um nutricionista exatamente por isso. Cada um tem um tipo de corpo, cada um tem um organismo, reage de uma maneira diferente. É tudo bem... Tem suas limitações. Exatamente. Né? É muito específico. A parte da dieta em si é de pessoa para pessoa. Cada um tem a sua. Legal. Ficamos por aqui, então. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado pela oportunidade. TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade.